prédio onde algo me observava e me deixou marcas. Uma série de eventos envolvendo um prédio em particular que me fez começar a acreditar que poderiam haver coisas paranormais. Há cerca de 15 a 18 anos, meus avós compraram um prédio antigo na minha cidade. Ele ficava a apenas uma quadra da minha casa. A ideia era reformar tudo. Um dia eles chamaram a família para visitar o lugar. Estávamos lá, meus avós, meus pais e eu, explorando aquele complexo enorme. O clima era típico de prédio abandonado, meio pesado, meio estranho, mas estruturalmente estava em ótimo estado. Durante toda a visita, eu senti algo estranho, como se estivéssemos sendo observados. Na época, eu era jovem e achei que era só impressão, por causa do ambiente. Mas quando chegamos em uma área grande e aberta, a sensação ficou mais intensa. Era como se não deveríamos estar ali. Foi quando eu vi uma figura alta e escura, com olhos vermelhos, parada em uma porta que levava a um quarto completamente escuro. Ela estava nos encarando. No momento em que eu olhei diretamente, ela recuou para dentro da escuridão. Eu fiquei assustado. Era alta demais para ser uma pessoa comum, mas ignorei. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado só desapareceu quando saímos do prédio. 2 anos depois, voltamos. As reformas estavam avançando e algumas empresas já estavam funcionando ali. Meu pai, que estava afastado do trabalho, começou a cuidar do prédio durante a noite, por algumas semanas. Às vezes, eu ia com ele. Quando ele monitorava as câmeras, eu ficava fazendo ligação ou assistindo algo no notebook. A cada hora, ele dava uma volta pelo prédio e eu ficava sozinho. E a sensação voltava. A mesma sensação, como se algo estivesse me observando. Mas não fazia sentido. As câmeras não mostravam ninguém. Meu pai estava longe demais para eu ouvir qualquer coisa. Mesmo assim, eu escutava passos no corredor. Era assustador. Algum tempo depois, meu pai começou a trabalhar no bistrô que funcionava dentro do prédio. À noite ele ficava lá preparando sanduíches para entregas de catering. Às vezes eu ia junto. Eu ficava na cozinha com um notebook apoiado perto da geladeira. O lugar era comprido como um corredor. De um lado dava acesso ao bistrô, de outro a um corredor que levava a uma área de carga e escritórios. No fundo da cozinha havia uma despensa, um freezer e uma geladeira. A porta da despensa ficava aberta, porque meu pai não tinha a chave. A iluminação ali funcionava como sensor de movimento. Às vezes, carros passando ativavam a luz. Eu já estava acostumado com isso, mas naquela noite foi diferente. Eu estava assistindo a algo quando senti um desconforto estranho. Tirei os fones, olhei para o corredor. A luz estava acesa, normal, mas algo não estava certo. Continuei olhando, levantei, então aconteceu. A porta da despensa bateu com força absurda, um estrondo. As panelas penduradas começou a chacoalhar. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu não conseguia desviar o olhar. Saí rapidamente dali. Eu fui até meu pai, quase entrando em pânico. Expliquei o que aconteceu. Ele só disse que esperava que a porta não tivesse trancada. Depois disso, tentei reproduzir aquilo. Trabalhei lá um verão inteiro. Tentei fechar a porta com força várias vezes, nunca consegui.
Ela sempre fechava devagar por causa da dobradiça. Nunca daquele jeito. Alguns dias depois, algo pior aconteceu. Eu estava em casa de madrugada, assistindo série. Meus dois cachorros estavam comigo no sofá. De repente, meu braço começou a queimar muito. Olhei e vi 3 arranhões longos surgindo na minha pele, do ombro até o pulso, como se estivessem sendo feitos na hora. Ardia muito. Parte dos arranhões sumiu, mas a parte superior ficou marcada por anos. Quando fui ao médico dias depois, ele notou algo estranho. Havia mais arranhões nas minhas costas. Vários. Sempre em grupo de 3. Depois disso, prometi nunca mais voltar naquele prédio à noite. Alguns anos depois, precisei de dinheiro e aceitei trabalhar lá novamente por um tempo. Nada aconteceu. Só aquela sensação ruim constante. Hoje ainda evito aquele lugar. Até passar de carro perto dali me dá um arrepio. E sinceramente, depois de tudo isso, eu acredito que algo naquele prédio nunca esteve vazio. A casa onde morei não era só nossa. Essa experiência que eu e meus irmãos tivemos em uma casa, que até hoje eu não consigo explicar. Eu sou muçulmano, então nunca acreditei em fantasmas. Sempre acreditei em Jin. Eu tinha entre 10 e 11 anos quando nós mudamos para essa casa. Ela tinha 3 andares, e no Oriente Médio, o último andar geralmente funciona como um tipo de terraço, com paredes ao redor. Desde o começo, coisas estranhas começaram a acontecer. Vou começar pela minha própria experiência, porque, comparadas às outras, ela era até leve. Eu frequentemente ouvia passos no telhado, mas não eram passos normais. Era como se alguém estivesse andando forte e às vezes correndo. E não era uma corrida leve, era rápida, pesada. E eu tinha certeza absoluta de que não havia ninguém lá em cima. O mais estranho é que meus irmãos também ouviam. Outra coisa que acontecia quase todos os dias era um barulho muito alto, um estrondo. Sempre ao amanhecer e ao entardecer. Parecia alguém batendo com força em uma chapa de metal. Era tão preciso que quase parecia um tipo de chamada, como se algo estivesse entrando e saindo. Teve uma vez que eu estava no corredor lendo um livro, quando do nada a porta se abriu com força e um copo de água caiu e se espalhou pelo chão. Também aconteceu algo bem perturbador. Às vezes eu ouvia minha mãe me chamando. Quando eu ia até lá, ela simplesmente dizia que nunca tinha me chamado. E tinha um corredor longo dentro de casa. Toda vez que eu passava por ele, eu sentia que alguém estava atrás de mim. Na época, eu tentava me convencer de que era só coisa da minha cabeça, mas hoje eu não tenho mais tanta certeza. Agora a experiência da minha irmã. A gente tinha uma grande tábua de madeira em forma de cubo. A gente tinha uma grande tábua de madeira em forma de cubo. Às vezes a gente usava como balanço, mas na maioria da parte do tempo ela ficava parada no chão. Um dia minha irmã estava olhando pela janela quando eu vi aquela tábua se movendo sozinha, sem ninguém por perto. E aí comecei a perceber. De vez em quando a posição dela mudava, e às vezes dava para ouvir bom barulho, como se alguém estivesse arrastando ela pelo chão. Agora, o que aconteceu com meu irmão mais velho? Ele tinha o próprio quarto e ninguém entrava lá.
Um dia, quando todo mundo estava fora, ele entrou, ligou a TV e assistiu normalmente. Quando terminou, desligou da tomada e saiu do quarto. Mas assim que começou a se afastar, ele ouviu a TV ligando sozinho, mesmo desligada da tomada. Ele saiu correndo da casa na hora. Outra vez, ele voltou para casa e viu um gato preto dentro. Ele seguiu o gato até o segundo andar. E o animal parou na escada do terceiro. Ficou olhando para ele. Meu irmão disse: "Se você sair agora, eu não vou fazer nada." E o gato simplesmente desceu, como se tivesse entendido. E aquele gato preto aparecia de vez em quando. Agora a experiência mais assustadora do meu outro irmão. Ele costumava dormir no quarto de hóspedes, onde ficava na parte da frente, que ficava na parte da frente da casa. Uma noite, por volta das 2 ou 3 da manhã, ele acordou e viu uma cabeça de bebê flutuando em direção a ele. Ele disse que ficou completamente em pânico. Pulou de um lado para o outro do quarto e saiu correndo para a rua. Ficou lá fora até o amanhecer. Nós morávamos naquela casa por cerca de 4 a 5 anos e muita coisa aconteceu ali. Coisas que talvez a gente nem lembre mais, ou talvez nosso próprio subconsciente tenha escolhido esquecer.